Paz do Senhor, pastor César. Paz do Senhor, pastor Gessé, pastor Denilson. Um privilégio a gente voltar a teologar aí sobre os eventos acerca do fim. A escatologia não é o meu assunto predileto, assim, mas é um privilégio falarmos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje pretendo defender que a volta de Jesus na Bíblia, ela acontece uma única vez e não duas. Mas um privilégio estarmos aqui e máximo de respeito ao pastor Denilson Lima, que eu conheci no outro debate, e amei a forma como ele se portou, e ele é uma bênção. Pastor Denilson, o senhor é uma bênção, Deus abençoe, é um privilégio para mim estar aqui diante do senhor debatendo esse assunto. Paz do Senhor, pastor Denilson. A paz do Senhor, que privilégio, né? Tempo recorde esse nosso segundo debate, hein? A paz do Senhor aos ouvintes, eu estou muito feliz em estar aqui, mais uma vez com esse querido e nobre pastor César Cavalcante. Amém. Assim como estar com você mais uma vez, pastor Gessé. Obrigado. Prazer. Eu vou defender que o harpazo, o harpazo e a parousia, ou seja, arrebatamento e vinda visível, ocorrerá em duas etapas. Uau! A pergunta é se a volta de Jesus é em uma e duas etapas. Pastor César se posicionou já na fala inicial, dizendo que em uma, e o pastor Denilson em duas. Vamos entender isso. Pastor César, como nós vamos embasar que a vinda de Jesus se dará em apenas uma etapa? A Bíblia é rica em textos que falam a respeito da volta de Cristo, e essa riqueza, ela se dá desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem textos que falam a respeito da volta do Salvador, né? Zacarias, Isaías, enfim, tem Daniel. Em Daniel ele é o ancião de dias, né? E no Novo Testamento é muito mais rico ainda em versículos que falam a respeito da parousia, da volta de Jesus Cristo. E em todos esses textos, isso é uníssono, em todos esses textos é uma única vinda, e essa vinda ela não tem divisões, e essa vinda ela é uma manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Os santos estão ali sendo perseguidos, e aí acontece a vinda gloriosa do Salvador. Eu vou ler, por exemplo, para a gente começar, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. No capítulo 1, fala o seguinte, no versículo 5. Eu vou ler o 4 em diante. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, versículo 5. Sinal em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam, sinal evidente, tribulações, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis agora sofrendo, se de fato é justo para com Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando, o alívio a quem está na tribulação, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. E estes sim sofrerão penalidade eterna, destruição, serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder e tal. Enfim, ali está mostrando a volta de Cristo em meio ao fim da tribulação, onde os cristãos estão sofrendo, e aí chega Jesus de forma gloriosa, estrondosa, brilhante, fulgurante. Todas as vezes que fala da volta de Jesus, é possível perceber que é um evento aberto ao público e que todas as pessoas virão ver. Pastor Denilson, o senhor defendeu na fala inicial que essa vinda se dará em duas etapas. No que o senhor acredita e como o senhor embasa essa crença? Primeiro, esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4, lido pelo pastor César, eu entendo que esse texto seja sobre a vinda de Cristo, mas a parousia, a vinda visível. Porque quando a Bíblia se refere à volta de Jesus, emprega sempre a palavra vinda, sempre é empregado
A palavra vinda, e é preciso a gente recorrer ao grego, porque a palavra vinda é parousia, que significa chegada, volta visível, real, presença. O termo, na verdade, designa um rei que está visitando uma cidade ou parte de seus domínios, ou parte dos seus domínios. E essa palavra vinda também ela pode ser comparada ao arpazô e como também ao fanerosis, ou fanerosis. O arpazô é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. No Novo Testamento é falado sobre arpazô durante 14 vezes. Já o fanerosis, que é o manifesto, o comparecer, aparece 51 vezes no Novo Testamento. Então, textos como 1 Tessalonicenses 1, versículos 4, 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Zacarias capítulo 14, que inclusive ele acabou de mencionar, são textos que diz respeito à parousia, à vinda visível. No que diz respeito ao arrebatamento da igreja, o arrebatamento é uma retirada brusca, inesperada e sobrenatural, é um piscar de olhos. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo de número 15, que ele diz que é como o piscar de olhos. Se você recorrer ao grego a esse termo, isso significa algo como o bater de asas de um inseto, o saltar repentino de um peixe. É um movimento brusco e rápido, ao contrário da parousia da sua vinda, que é algo lento quando todo olho o verá. Um detalhe importante: quando o arrebatamento da igreja ocorrer, Cristo estará nos ares. Quando a parousia ocorrer, todo olho o verá. E isso está escrito no capítulo 19 de Apocalipse, porque todas as referências, tanto de Zacarias 14, como a escatologia de Isaías, como Daniel, tudo diz respeito a esse evento, inclusive Ezequiel capítulos 38 e 39, diz respeito a esta batalha do Armagedon, quando Jerusalém estará sitiada por um poderoso exército liderado pelo anticristo, e Cristo aparecerá. A Bíblia diz em Zacarias que até mesmo os que traspassaram o verão. Então eu entendo que o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Cristo é outra coisa. Ou seja, arpazo e parousia. Pastor César, o senhor foi bem claro, contundente, que na sua leitura bíblica, todas as vezes, todos os textos, o senhor entende que é apontado como uma única vinda visível. Aí nós temos a argumentação do pastor Denilson usando as palavras gregas. Nós somos de uma interpretação histórico-gramatical e são duas palavras, dois significados diferentes, que ele encontra a base bíblica para alocar essas palavras em dois eventos distintos. E eu, junto com isso, colocaria assim: existe um texto na Bíblia de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, que diz que Jesus virá como um ladrão. Esse piscar de olhos do 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, se eu não me engano, mais esse ladrão vindo de noite, não dá a entender que será... é Tessalonicenses 5. Isso. O de Coríntios mais o de Tessalonicenses. Não dá a entender que ele esteja certo? Absolutamente não. Como você interpreta isso? Bom, é só a gente pegar uma Bíblia, por exemplo, uma busca rápida na Bíblia, coloca lá, vou fazer isso agora, coloca lá a palavra ladrão. Jesus é descrito em dois eventos assim nas epístolas. Uma acontece no texto que o senhor citou, 1 Tessalonicenses 5, versículo de 2 em diante. A outra é em Pedro. Então vamos lá. 5:2 diz assim, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então, quando a Bíblia fala que Jesus não vem como ladrão, não é exatamente para os crentes, mas é para os ímpios, que estarão juntos. Crentes e ímpios estarão juntos. A segunda ocorrência é a segunda de Pedro 3:10. A segunda de Pedro 3:10 diz assim, porque o pastor Denilson ele faz uma diferença entre harpazo e a parousia. Ok.
Eu vou perguntar qual desses dois aqui que ele lida. Que volta de Jesus, já que dá para dividir em duas etapas, o pré-tribulacionismo entende que são duas etapas, uma secreta, outra pública. Qual dessas? Porque a sua pergunta, lá em 2 de Pedro 3,10, fala que Jesus vem como ladrão. Essa aqui, que vinda é essa de Jesus como ladrão em 2 de Pedro 3,10? É a primeira ou a segunda? Porque lá diz assim, ó, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos desfarão-se abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas. Essa volta é a primeira ou a segunda? Essa é a parousia, é a vinda visível. Então, que eu acredito. Mas os crentes estão lá. Não. Então vou reler o texto, ó. Virá, entretanto, o dia do Senhor como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus se passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, vocês precisam estar como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando esse dia da vinda de Deus. Sim, Quem pastor. são essas pessoas? Sim, pastor. Mas isso aí é um alerta do apóstolo Paulo para que a igreja ela seja arrebatada antes desse evento. Não, pastor, o texto não diz isso. O texto diz assim, ó, que o dia do Senhor vai vir com grande estrondo e vocês, salvos, precisam vigiar para que esse dia não vos apanhe de surpresa, para que o dia da vinda de Deus, você tem que apressar esse dia para que ele chegue. É só ler o texto, eu não estou reforçando o texto. Não, mas eu estou entendendo, mas a questão é a interpretação do versículo, porque segundo a Pedro, esse texto que o senhor está lendo, está conectado com Apocalipse capítulo 19. Eu não entendo que Jesus venha como ladrão literalmente para a igreja. Eu tenho para mim que Jesus venha como ladrão para as nações sitiadas em volta de Jerusalém, porque Apocalipse capítulo 16 fala do ladrão. Então, mas quem é essa pessoa que tem que vigiar o tempo todo aqui para que esse dia? Durante esse dia? Eu preciso vigiar. Então você vai estar aqui nesse dia? Não, eu preciso vigiar para não estar lá, para não estar nesse dia. Então, diz assim, ó, vocês precisam estar em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Mas a exegese do versículo não é esta, que eu vou estar lá nesse dia para esperar Jesus voltar. Certo.